A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho das notificações e dar aquele like, porque o estudo de hoje está tremendo. Uma parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Hoje nós vamos estudar 1 Reis, capítulo 17. E no versículo 1, Elias entra na história. Como assim Elias entra na história? Não sabemos. Simplesmente o Elias aparece na história. Do nada. Então Elias, o tisbita, moradores de Gileade, ele vai até o rei Acabe, que é um dos piores reis que o Reino do Norte já teve, casado com Jezabel, aquela fenícia lá dos Sidônios, que trouxe o culto de Baal para Israel, para o norte de Israel. E esse profeta, Elias, ele vai confrontar o rei Acabe, dizendo o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja presença eu estou, que nestes anos, e esses anos vão durar 3 anos e meio, nem orvalho, nem chuva, presta atenção, irmãos, não é nem chuva não é somente chuva, nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que decreto, hein, irmãos? 3 anos e meio uma nação ficar sem orvalho e sem chuva, imagina o que vai acontecer. E por que esse decreto de Deus pela boca de Elias? Por causa da idolatria e da maldade de Acabe e Jezabel, que serviam a Baal, que era o deus da fertilidade, quer dizer, o falso deus da fertilidade, o deus da chuva. Ah, vocês estão servindo o deus da chuva? Pois vocês vão ficar sem chuva 3 anos e meio. Aliás, vocês não vão ficar só sem a chuva. Vocês vão ficar também sem um orvalho. Então Deus está sentenciando Israel e mostrando que só Ele é Deus. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, Deus falando para Elias, e vai para o Oriente. Agora que você liberou a palavra profética, você some daqui, se esconde, porque quando eles começarem a perceber que a terra vai amanhecer seca sem orvalho e não vai chover, eles vão querer te matar, certo? Você vai começar a correr risco de vida aqui. Então você some e vai para junto ao ribeiro de Querite, que está diante do rio Jordão. Vai embora lá para o rio Querite. E você vai ser sustentado por esse ribeiro, que é alimentado pelo rio Jordão. E eu tenho ordenado, e aí aqui eu preciso abrir aspas, porque a maioria das traduções vão dizer que Deus ordenou aos corvos para sustentarem Elias. Só que, meu irmão, nós temos um problema aqui. Porque, segundo o caráter, o princípio de Deus, Deus não tem como alimentar um profeta santo com um animal impuro, como corvos, que se alimentam de imundície. Ah, mas está escrito palavra corvos. Sim, mas se nós buscarmos lá no hebraico, a palavra corvo no hebraico é orvim. E a palavra beduíno no hebraico é aravim. Mas quando escritas no hebraico, você vai perceber que elas são idênticas. Idênticas. Entendeu? Idênticas. E houve um erro de copista, de maneira que Deus usou beduínos
para sustentar o profeta Elias lá na região do ribeiro de Querite. E quem são os beduínos? Os beduínos existem até hoje. É um povo milenar. Quando eu tive a oportunidade de visitar o Egito e pude atravessar a estrada do Egito até Israel, passando ali pelo canal de Suez e chegando até ali o Golfo de Aqaba, que é a entrada de Israel pelo sul, eu pude ver vários beduínos, moradores do deserto. E eles vivem mesmo no deserto, um ambiente assim, seco, que é admirável a maneira como esses povos, essas famílias vivem, tá? E estão lá até hoje. Então, o texto continua dizendo, e há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos beduínos, que ali te sustentem. Foi, pois, e fez ele conforme a palavra do Senhor, habitou junto ao ribeiro de Querite, está junto ao Jordão, e os beduínos traziam pão, traziam carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia a água do ribeiro. Mas aconteceu que foram passando os dias, e com a falta das chuvas, até mesmo o ribeiro de Querite secou completamente. Secou completamente. E quando secou, bom, você não consegue sobreviver sem água, né? E aí Deus fala para ele o seguinte: levanta-te. Deus tem hora que ele é irônico, mas é uma ironia no bom sentido, para nos mostrar que ele é Deus, que ele é o Deus que opera e manifesta a sua glória naquilo que é improvável, naquilo que é impossível. Entendeu? E exatamente para nos colocar numa situação, muitas das vezes, de fragilidade, que a gente acaba nos colocando totalmente dependente dele, e tão somente o que nós precisamos é obedecer, e daí a nossa dificuldade nos dias de hoje, que somos cercados, né, de bens, né, de conforto, e aí a nossa dificuldade de depender de Deus. E hoje as pessoas estão muito mais insaciáveis, né? E por conta dessa insaciabilidade, elas estão cada vez mais murmuradoras, né? Estão cada vez mais queixosas, porque são insaciáveis. Mas aqui, quando a vida era muito mais simples, Deus faz o seguinte: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom. Sidom é uma região que não é judaica. Não tem judeus em Sidom. Em Sidom só tem gentios, pagãos. É para lá que Deus está me mandando? É. 160 quilômetros ao norte, irmãos. E lá vai Elias. Elias é um profeta, um homem de Deus obediente à sua palavra. Ele conhece Deus. Ele sabe que debaixo da direção de Deus está a solução e a resposta para todas as coisas. E Deus vai dizer para ele: e você vai habitar ali. E eu ordenei, inclusive, uma pessoa para te sustentar. Sabe quem é essa pessoa? Uma viúva. Ah, peraí. Uma viúva? Em geral, as viúvas precisam ser sustentadas. É ela que vai me sustentar? Pois é, desse jeito aí. Uma viúva vai te sustentar. Lá em Sidom, na mesma cidade natal de Jezabel. Porque a Jezabel saiu lá de Sidom
para trazer o culto de Baal para o reino do norte. Pois agora você vai lá para a cidade natal de Jezabel e vai ser sustentado por uma mulher viúva na cidade de Sarepta, na região de Sidom. Então ele se levantou, foi a Sarepta, chegou à porta da cidade, toda a cidade naquela época tinha um portal de entrada, e estava ali uma mulher viúva, que era tal, e ele identificou. A mulher estava pegando uns gravetinhos, irmãos, para fazer ali um fogo, né? E aí ele pede àquela mulher um pouco d'água. Afinal de contas, ele caminhou bastante, né? 160 quilômetros. A mulher deu a ele água para beber. E depois, ele pediu a ela um bocado de pão para comer. Aí foi quando ela disse o seguinte: vive o Senhor teu Deus. Por que teu Deus? Porque não é meu Deus, eu sou de Sidom, eu tenho um Deus aqui. E ela identificou que ele era um judeu. Então vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E tu vens aqui que eu apanhei 2 gravetos. Eu não preciso nem de muito fogo, porque é tão pouquinho que eu vou preparar para mim, eu vou preparar para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada além disso. Olha para onde Deus mandou Elias para ser sustentado e habitar por quase 2 anos ali com aquela mulher, irmão. Deus é Deus, né, irmão? Deus é extraordinário. Por isso que Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, uma terra fértil da Mesopotâmia, né, onde havia rios extraordinários, como o rio Eufrates, o rio Tigre, etc. E trouxe para Jerusalém, para Israel, terra de desertos, onde há um único rio, que é o Rio Jordão, que tem ali o seu leito durante todo o ano, né? Mas Deus é assim que ele trabalha. É nos desertos que ele faz, que ele opera e manifesta a sua glória. Foi nos 40 anos de deserto, atravessando milhões de pessoas, que não faltou roupa, nem sapato, nem alimento, não faltou nada. Abriu o mar, tirou água da rocha, entendeu? Então, se há um lugar para você conhecer quem é Deus na sua natureza, caráter e poder, é nesses lugares de deserto, de escassez, de dificuldade. Entendeu, irmãos? De dependência dele. E aí, irmãos, o Elias foi e disse para ela o seguinte, uma palavra que entrou no coração dela: não temas. Não temas. E aquela mulher entendeu que ela não estava diante de um homem comum, que ela estava diante de um profeta. Vai lá conforme a tua palavra, porém, você vai fazer primeiro o bolinho para mim. Eu não sei se eu teria essa coragem, irmão, sinceramente. Não sei. Talvez eu não tivesse. Mas Elias estava debaixo de uma direção de Deus. Vai lá e faz primeiro o bolo para mim, depois você faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, que agindo assim, debaixo dessa obediência, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a terra. E a mulher creu. Porque primeiro você precisa obedecer antes de você provar as promessas de Deus. Tem gente que quer primeiro experimentar as promessas antes da obediência. Isso não vai acontecer porque o princípio é primeiro obedeça, depois viva as promessas.
Ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, comeu ele e comeu a sua casa por muitos dias. E diz o texto, irmãos, que da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, todo dia que ela ia ver lá, a botija estava cheinha de azeite. Toda vez que ela ia olhar para a panela estava lá com farinha. Simplesmente multiplicava, conforme a palavra do Senhor, né, que ele falara pelo ministério de Elias. Coisa extraordinária. Depois dessas coisas, deles estarem ali comendo do sobrenatural, sucedeu, irmãos, depois de muitos anos, que aconteceu uma tragédia. Não é porque você está na dependência de Deus que você está isento de tragédias, não, tá? Tem pessoas que são circunstanciais e elas acham que só está na presença de Deus quando as coisas estão fluindo para o bem. Ah, aconteceu um problema, parece que Deus a abandonou. Não é assim. Eles estavam na presença de Deus e adoeceu o filho da mulher. Uma doença fatal, que se agravou e acabou o menino morrendo. E quando o menino morreu, irmãos, ela se desesperou. Porque até então, quando ela falou pela primeira vez com Elias que ela ia comer aquela farinha com azeite e depois ela e o filho iam morrer, ela falou com certa calma, né? Mas agora que o filho morreu, que a tragédia lhe tocou diretamente, irmão, ela falou diferente, tá? Aí ela falou uma certa impulsividade. Ela disse para o profeta: que tenho eu contigo, homem de Deus. Não foi com aquela calma, não. Porque quando a gente vê a tragédia, né, distante, o problema distante, a gente ainda tem uma esperança, né? Mas quando a tragédia nos alcança, aí, irmãos, às vezes a gente perde o controle. E foi o que aconteceu. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade? E matares o meu filho? Quer dizer, olha que ela ficou quase 2 anos comendo do sobrenatural, mas parece que aquilo tudo se apagou, tudo passou, e ela simplesmente se descontrolou. E eu não quero aqui acusá-la, porque afinal de contas ela está perdendo seu único filho, e só uma mãe, né, pode mensurar, calcular, refletir o que é a perda de um filho. Ok? E enfim, irmãos, ela começa a acusar Elias, ela vai acusar depois ela mesma, achando que foi algum pecado dela do passado que causou a morte do filho, e ela vai acusar até Deus, porque ela vai dizer assim: que tenho contigo um homem de Deus. Então ela acusa todo mundo no seu desespero. E aí Elias, ele diz para aquela mulher: dá-me o teu filho. E aí ele pega o menino, ele leva o menino para cima, um cômodo acima, que era o quarto do menino. Ele começa a clamar ao Senhor, tá? Lá em Sidom, onde ninguém conhecia Deus, terra de pagãos, terra de Jezabel, terra onde Deus escolheu para manifestar a sua glória e mostrar àquele povo que ele é Deus. Você está entendendo isso, irmão? E aí, ele começa então a clamar ao Senhor, e na sua oração ele diz: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu me hospedo afligiste matando o filho? Os pecados de Israel alcançaram essa mulher? Em outras palavras. Então, Elias se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus,
rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Amém, amados? Glória a Deus. Primeiro caso de ressurreição registrado na Bíblia está aqui, em 1 Reis 17, versículo 23. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, essa declaração é extraordinária, mas ainda ela é mais extraordinária porque ela está sendo feita por uma mulher sidônia, fenícia, lá na terra de Jezabel, aonde agora essa mulher vai testemunhar este milagre para várias pessoas. Você está entendendo isso? Como é que Deus age? Entendeu? Inclusive, Jesus ele vai afirmar, e aí eu preciso ler aqui para os irmãos, lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 10 e 11, e assim a gente já está terminando o nosso estudo de hoje, que ele diz que vai encontrar fé muito mais entre os gentios, né, do que nos próprios filhos de Deus. Mateus 8, 10 e 11 diz assim, vou ler para vocês. Aqui. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Caramba! Então é isso. A salvação é universal, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja edificado com esse estudo, que você aprenda a obedecer como Elias, o profeta, obedeceu, ainda que as circunstâncias se mostraram desfavoráveis ao ponto de vista humano, mas ele, na obediência, provou o sobrenatural. Que você seja assim. Não seja um crente circunstancial. Não ande por vista, ande por fé. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Fique na paz.